Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Eu quero já no início deste bloco dar o meu grande agradecimento, fazer, melhor dizendo, o meu grande agradecimento a Marinês Silva dos Santos. Ela é de Caçapava, no interior de São Paulo. Ela pede por cura e libertação dos vícios, de Vanessa Pérez. Pede também a Atalanta Moreira Pérez, Thalita Milena dos Santos, também por toda a sua família. A Marinês, lá de Caçapava, tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Marinês, eu já coloquei, inclusive, no intervalo, o seu nome aqui no livro de consagração perpétua, tá bom? Eu fico muito feliz, né? Porque outras pessoas também colocam, de certa maneira, aquilo que pode, a sua colaboração. A gente não pede grande quantidade, lógico. É claro que você sempre faz isso a partir da sua possibilidade. Então, por isso que, quem sabe, tornar-se um novo sócio não seja aí uma grande atitude que você vá tomar nessa manhã de quarta-feira. Então, por isso que eu gostaria de dizer a você, torne-se um sócio aqui da associação. A gente fica muito feliz com a sua participação nesse sentido, tá bom? Olha só, nós temos aqui alguns nomes de pessoas que já estão participando do quadro Que Imagem é Essa? A Sandra de Fátima Macedo, de La Sance, lá em Minas Gerais. A Maria Cecília de Matos Beck, de Campinas, aqui no interior de São Paulo. A Maria Matilde da Silva, de Cambuí, lá em Minas Gerais. Floriana Luiz de Oliveira, de Três Marias, em Minas Gerais. E a imagem está no seu vídeo aí, olha. Vai, enquanto isso, pensando que imagem é essa. Maria da Saúde Matias Barbosa, ela é de Salgueiro, lá em Pernambuco. Elisantina Moreira de Souza, de Carinhanha, lá na Bahia. Elisa Silva de Arruda, ela é de Frei Miguelinho, lá em Pernambuco. Maria Valentim da Silva, ela é de Cacilândia, lá no Mato Grosso do Sul. E também o Ricardo Alberto Sordilli, de São Sebastião da Grama, no interior de São Paulo. Olha, poucas pessoas ainda participaram até agora, viu? Quero que você participe, pegue o telefone e deixe preguiça, porque a sua ligação, você sabe que é importante para a gente aqui. Quando a gente recebe a sua ligação com a sua participação para o nosso quadro, ou quando é catequizando, ou quando é que santo é esse, ou que imagem é essa, a gente sempre fica muito feliz, porque a gente está dizendo assim, olha, aquela pessoa ali está atenta e sabe daquilo que nós estamos falando. Isso é muito importante. Então, olha, 0800 777 0021, então 019 3871 9620. A sua ligação sempre é muito aguardada aqui, tá bom? Fico te esperando. Falamos de bem-aventurança. Lembra que eu comecei a falar com você sobre esta possibilidade, essa capacidade que nós temos de ser bem-aventurados e bem-aventuradas? Pois é verdade, viu? Eu nunca duvido disso. Nós somos bem-aventurados por excelência. É claro que de vez em quando a gente dá uns deslizes aí, faz algumas coisas que não deveria fazer. Mas de qualquer maneira, mesmo que às vezes nossos sentimentos não sejam aqueles sentimentos que nós deveríamos ter, às vezes a gente acaba tendo, infelizmente. Mas mesmo independente disso, a gente acaba sendo bem-aventurado por Deus. Bem-aventurado sempre, porque a palavra de Deus, quando fala da bem-aventurança, fala do serviço. Sabe que eu fico muito feliz com isso? Quando a gente, lembra que eu dizia no bloco anterior assim, olha, quando a gente serve alguém, quando a gente é solidário com alguém, a gente está vivendo isso do mais profundo do nosso coração. Isso é serviço. E se eu vivo isso na intensidade do meu coração, puxa vida, quanta coisa boa a gente pode viver bem. E aí eu comento com você sobre isso, sabe por quê? Às vezes nós precisamos trazer isso como uma verdade na nossa vida. Eu até diria como uma verdade absoluta, sabia? Absoluta. A gente se esquece às vezes, né? Que um gesto muito simples pode levar à salvação a uma pessoa. Verdade, viu? Às vezes quando você se preocupa com alguém que está passando por um momento difícil, você salva aquela pessoa de uma situação pior. Por exemplo, eu já presenciei um caso muito, para mim inicialmente muito triste, mas depois a gente entendeu que aquela pessoa estava vivendo um momento muito difícil, ainda bem que ela mudou de opinião. De uma jovem, digamos jovem, né? Tinha ali os seus 28, 29 anos. E ela tinha uma intensa vontade de dar fim à própria vida. E ela entrou numa igreja, na época eu estava nessa igreja, e não falou diretamente comigo, claro. Eu presenciei o fato depois. E essa pessoa dizia, né, que queria tirar a própria vida porque ela não via muito mais sentido. Providencialmente, um ministro da Eucaristia estava entrando na igreja para
pegar, para trazer a hóstia, buscar a hóstia para levar para um doente. Providencialmente, este ministro perguntou se ela estava bem, porque ela estava muito próxima ao tabernáculo, né, ao Santíssimo, e ela disse que não. Naquele momento ela estava vindo justamente se despedir do mundo e pedir a Deus que tivesse piedade dela. E essa pessoa, no fim das contas, acabou não fazendo isso, e eu cheguei logo em seguida e o ministro comentou isso comigo. Para dizer assim, aquele rapaz, né, o ministro, naquele momento ele foi um bem-aventurado. Sabe por quê? Ele estava no momento certo. Deus providenciou que ele estivesse ali. Olha que coisa bonita. E essa pessoa passou a retomar a sua reflexão e, de fato, nesse segundo o que sabemos, ela não fez isso. Para dizer assim, bem-aventurado é todo aquele que faz grandes gestos ou pequenos gestos. Bem-aventurados são aqueles que não se importam em não serem aclamados por aquilo que fazem. Sabe por quê? Tem gente que gosta muito de aplauso, não é? Só faz alguma coisa se for aplaudida. Só faz alguma coisa se for reconhecida. Não é isso que é a bem-aventurança, não. Aí já queria aparecer, queria fazer muita coisa que não convém muito na nossa espiritualidade. Por isso eu falo com você do serviço, não é? Servir, servir. Para isso, acompanhe comigo essa dramatização para você entender o que eu estou falando. Vamos lá. Os discípulos querem os primeiros lugares. Mestre, queremos que nos conceda tudo o que te pedimos. E o que vocês querem? Senhor, concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Vocês não sabem o que pedem. Mas Jesus repreende e orienta. Os chefes das nações dominam sobre elas. E os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vocês não deve ser assim. Se alguém entre vocês deseja ser grande, que seja o servo de todos. E se alguém entre vocês deseja se tornar o primeiro, torne-se antes o escravo, aquele que serve a todos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Sabe uma coisa que eu preciso dizer para você? Quando Jesus fala de ser escravo ali, olha só que interessante. Às vezes nós não temos muita noção exata daquilo que Jesus diz na palavra, não é? A gente faz alguma interpretação, normalmente quando você está no seu círculo bíblico, no seu grupo de rua ou no grupo de oração, a gente interpreta como o nosso coração pede, como o Espírito Santo nos inspira naquele momento. Mas quando Jesus diz aos discípulos assim, olha, porque os dois discípulos, você viu? Até nos discípulos, olha que coisa complicada, até os discípulos tinham essa dificuldade e queriam os primeiros lugares ali, parecia que eles não tinham muita noção do que eles estavam fazendo ali. E diz a Jesus assim, olha, nós queremos um ficar na sua esquerda e outro ficar à sua direita. Olha que coisa mais absurda para um discípulo, não é? Naquele tempo. Hoje também a gente faz a mesma coisa, não é? Temos padres que gostam de ser os primeiros. Será que eu, Padre Air, não tenho essa questão também de ter um certo privilégio porque sou padre? Bom, se for, tem um pecado grave aí rondando o meu coração e a minha vida. Mas eu queria lembrar a você assim, escravo para Jesus, quando Jesus apresenta, era porque naquele tempo as pessoas que trabalhavam nas casas eram consideradas propriedades, eram propriedade daquele que era o dono da casa. Por isso chamado de escravo. Era uma coisa que as pessoas não queriam jamais fazer. Tanto que quando Pedro, lá na cerimônia do no momento do lava-pés, cerimônia que nós fazemos hoje, lá no lava-pés, ele justamente diz a Jesus assim, o Senhor não vai lavar os meus pés. Por quê? Porque Pedro pensa que Jesus está se colocando como aquela pessoa que faz o último serviço, que ninguém quer fazer. Escravo, aquele que ia lavar os pés, que era uma coisa medonha naquele tempo. Jesus avisa para os discípulos, vocês querem ser o primeiro, o segundo, um direita e esquerda? Ótimo, que legal. Mas primeiro vão lá servir, vão se tornar escravo, porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir as pessoas. E aí a gente entende o que com isso? Que quanto mais a gente busca o serviço,
mais a gente está se aproximando daquele primeiro evangelho que nós ouvimos no início do nosso programa falando das bem-aventuranças. Quanto mais eu sirvo, mais eu sou um bem-aventurado. Quanto mais eu me coloco a serviço do outro, eu sou bem-aventurado. E aí eu pergunto para você assim, em algum momento da sua vida você já se colocou no lugar da outra pessoa, principalmente aquela que faz um serviço que para você é inferior ao seu? Você já tentou fazer isso? Para você poder valorizar aquilo que o outro faz? Você, por exemplo, já menosprezou alguém porque o serviço que ela faz ou o cargo que ela tem, o cargo que ela ocupa é menor do que o seu? Já fez isso? Padres, por exemplo, já menosprezou os leigos porque não são ordenados, não podem celebrar, não podem celebrar a Santa Missa, não podem fazer acontecer a transubstanciação? Já menosprezou alguém porque aquela pessoa pensou o contrário a você? Você já fez isso? Pois é, sinal de que você não está muito preparado para viver as bem-aventuranças não, porque bem-aventurado é aquele que se coloca à disposição da Palavra de Deus para o serviço. E a gente precisa aprender muito com isso, não é não? O que você me diz disso? Você que está aí preparando o seu almoço, está ouvindo, mesmo pela televisão, o programa Você Pode Ser Feliz, você que está cuidando das suas coisas aí no escritório, mas que está atento, atenta àquilo que nós estamos falando e refletindo aqui, já pensou em tudo isso? Você sabia também que quanto mais a gente se coloca a serviço, mais a gente recebe a graça de Deus na nossa vida? Você sabia que a gente pode dar passos belíssimos de encontro ao outro quando a gente se iguala àquele que trabalha junto comigo, mesmo que as funções sejam diferentes? E aí a gente precisa se colocar sempre a serviço de Deus por causa disso. Vamos pensar bastante nisso nessa manhã de quarta-feira? Vamos fazer com que essa nossa quarta-feira seja uma quarta-feira do serviço. Eu até diria para você, uma quarta-feira das bem-aventuranças. Vamos fazer com que as pessoas que convivem conosco possam perceber em nós essa capacidade de viver plenamente a palavra, de entender que as bem-aventuranças elas não são coisas ditas por Jesus lá na palavra de Deus muitos séculos atrás. Vamos pensar nisso? Que quanto mais atuais formos, mais levaremos a palavra de Deus na vida das pessoas e do nosso jeito com o nosso testemunho de vida, tá bom? Enquanto isso, eu gostaria de saber se você já fez a sua ligação para cá, 0800 777 0021 ou 019 387 9620, apresentando a sua sugestão para o nosso quadro de hoje. Que imagem é essa que nós estamos apresentando ao longo dessa manhã de quarta-feira? Eu já disse aqui para você que a devoção, a essa imagem surgiu na Palavra de Deus. Já falei para você que um dos momentos importantes dessa devoção é quando o discípulo João recosta a sua cabeça aí. Nossa, quase que eu falo. Recosta, pode falar também, né? Poxa vida. Então, assim, que ele recosta a cabeça no ombro de Jesus na última ceia, né? Na última ceia. E lembra que eu falei com você que eram dois acontecimentos? Pois é, nós temos esse primeiro e temos o segundo acontecimento. Quando essa pessoa teve ali no momento final da sua vida, né? A sua entrega, nós estamos contando para você, ó, se você não ligar para dizer, é sinal de que alguma coisa está errada. Essa pessoa, esse homem estava na cruz, não é? E aí foi um soldado e traspassou o coração dessa pessoa com a lança. E dali saiu o quê? Sangue e água. E aí a gente busca, de fato, a origem, né? A essência desta imagem e desta devoção, digamos, que nós estamos apresentando. Fácil demais, não? Tenho certeza que você já sabe. Vamos então, por causa disso, pegar esse telefone, tirar esse telefone aí do gancho, ou então pelo seu celular mesmo, fazer a sua ligação 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Eu fico aqui, claro, aguardando a sua participação, porque a sua ligação é muitíssimo importante para a gente aqui. Intervalo rapidíssimo. Daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só. Até lá.